Nuestro siguiente invitado es André Maxnuk, que viene a hablar de las claves y tendencias para los recursos humanos del mañana. André es brasileño. Posee un título de licenciado en Ciencias Actuariales de la Universidad de Río de Janeiro, un MBA de la Fundación Dom Cabral y es miembro del Instituto Brasileño de Actuarios. Desde su entrada a Mercer en 1996 ha ocupado diferentes posiciones, director y consultor de diversas líneas de negocio en la región, tales como fusiones y adquisiciones, beneficios, capital humano y pensiones en diferentes países como Estados Unidos, Brasil y México. Además de proporcionar asesoría y consultoría a clientes en asuntos relacionados con el diseño, la contabilidad y la gestión de programas de beneficios, así como análisis de la competitividad de las políticas y estrategias de los recursos humanos. Desde el 2015 es el CEO para Mercer, consultora líder en recursos humanos en México. Así que le damos la bienvenida a André Maxnuk. Gracias. Voy a hablar por aquí. ¿Sí? Ok, gracias a todos. Privilegio estar aquí hoy. Gracias, presidente Fox, señora Marta. De hecho, felicidades por poner este evento y traer gente tan importante de México y de fuera de México para discutir temas de impacto en nuestra sociedad, en las empresas, en los gobiernos y principalmente en las personas, ¿no? Hoy represento a Mercer, una empresa global con más de 75 años de existencia, más de 40 en México, donde todos los días vamos a la oficina, dedicarnos a contribuir para mejorar las carreras, la salud, la prosperidad de más de 110 millones de personas que están directa o indirectamente relacionadas a más de 27,000 clientes que tenemos en todo el mundo, ¿no? El día de hoy, bueno, ustedes ya están un poco cansados. Yo sé que soy una de las últimas personas entre ustedes y la fiesta que va a haber en un ratito, pero quisiera buscar varias de las informaciones que nosotros hemos escuchado hoy y aplicar bajo el punto de vista de las empresas. O sea, de todo lo que escuchamos hoy, cómo eso de alguna manera impacta, ¿no?, nuestro mundo corporativo, las empresas y las definiciones de diferentes políticas. Ahora, una parte es que mucho ya fue dicho, ¿no? Entonces, parte del material que traía, de hecho, hay muchas estadísticas que ya fueron habladas y dije, bueno, ¿qué voy a comentar? Y quizá como buen brasileño, me gusta el fútbol. Ya creo que muchos de ustedes también igual. Entonces, voy a cambiar un poco de presentación y hablar un poco de fútbol. A ustedes, cuando pregunto, un jugador de Brasil que le llama atención hoy, ¿qué me dirían? Neymar. No, sí, eso está muy fácil. Ahora, si preguntara de un jugador brasileño, no de hoy, pero un jugador más específico que jugó un mundial en México en los 70, Pelé, esto. Le estoy ayudando también, ¿no? Ahora, vamos a comparar esos dos jugadores, ¿no? Las épocas que vivían y las condiciones que vivían. Bueno, cosas comunes. Son dos jugadores extraordinarios. Son dos jugadores que jugaron parte de Pelé, toda su carrera prácticamente, y Neymar una buena parte de su carrera en un club de São Paulo llamado Santos. Tuvieron exposure internacional, ¿no? Fueron muy famosos, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente si Neymar jugara en la época de Pelé, sería un excelente jugador, y si Pelé jugase en la época de Neymar, igualmente. Pero ¿cuáles son las diferencias? El sistema, vamos a decir, por ejemplo, la cancha, ¿no? Si viera las canchas de hoy, tapetes, casi ninguna falla, el balón gira como nunca, y la época de Pelé, como era. Hablando del balón, ¿cómo son los balones en las dos épocas? El de Pelé pesaba 15 kilos, creo, ¿no? Y aún así hacía todas esas maravillas que hacía. Exposure con la media, ¿cómo era? Bueno, Neymar toma algo y ya tiene como 50 millones de tweets en 15 segundos después, ¿no? Pero hay otro tema interesante. Pelé se quedó por, si no estoy mal, como más de 20 años en el mismo club. ¿Y Neymar?
Neymar já tem como 24, 25 anos de idade e já vai em seu terceiro clube. E por quê? Deixou Barcelona com Messi, com Suárez e tudo e decidiu ir a outro clube. Havia uma liga, havia algo que ele estava buscando, não? Há pessoas que vão decidir dinheiro e etc, etc, etc. Para vocês que são executivos de empresas, quando hablo dessas diferenças, há algo similar em suas companhias? Sim, não? Por quê? Porque estamos falando de todo este cambio, todas essas transformações, esses fenômenos, etc. Pero de alguma maneira é algo que está passando a diário em nossas companhias. E algo que me surpreende quando muitos de nós nos surpreendemos com esses cambios. São cambios que estamos incorporando a uma velocidade nunca antes vista. E o mesmo que o futebol, nossos empregados, nossa sociedade reaccionam a esses estímulos. Quizás se eu puser a Neymar a jogar na época de Pelé, com os estímulos que havia durante a época de Pelé, quizás Neymar seria um jogador mais ou menos parecido em termos de comportamento. Pero como cambiamos totalmente, ¿no?, o ambiente, esses estímulos, pues resulta em dois jogadores com características totalmente distintas, incluso na forma como se comportam. Vocês pensam que com nossos empregados, com nossos colaboradores é distinto? Não é distinto, não? Quando falamos de um tema de lealdade, por exemplo, o que passou em 2008 com a crise mundial? Muitas empresas que hicieron com suas forças de trabalho? Reduziram, congelaram salários, não? Ou seja, durante 10 anos que foi tudo bem, tu era meu melhor amigo. E agora em 2008 que as coisas vão mal, pois corto gente, congelo salários, etc. Não estou falando se o tema era adequado ou não, mas estou falando que isto impacta a reação da gente. Então, quando falamos de hoje de um millennium que não está interessado em outras coisas, não percebe o valor e etc. Pois quais são os estímulos, não, que estamos dando? Nós outros como papás, a ver, não levante a mão quem nunca deu a seu filho durante uma comida em um restaurante um iPad. Nunca? Ok. 2, 3. Bueno, são poucos. Pero esse é um estímulo. Eu também tento muitas vezes não dar-lhes, não? Agora, ao fim do dia parece mais fácil, não? Dormir tarde, acordar, despertar tarde, esse tipo de coisa. Então, quisiera provocar aqui que as empresas, de hecho, esses estímulos, muitas vezes como damos nós outros como empresários, como líderes, de afetar diretamente essa força de trabalho. Muito já foi dito, pero quisiera reforçar alguns outros temas de fenômenos que impactam nosso dia com dia. Envelhecimento. José Manuel estuvo falando um pouco de envelhecimento hace pouco. La verdad, lo que pasa es que estamos viviendo más y por vivir más, esa sobrevida genera más 83 millones de personas en el mundo todos los años, tamaño de la Alemania, ¿no? ¿Qué esto lleva? Quisiera resaltar dos factores importantes. Uno es que si sobrevivimos más, cuando vamos a un ambiente de trabajo, podemos encontrar muchas veces hasta 5 generaciones colaborando en el mismo ambiente. Estamos falando desde um baby boomer, uma geração X, hasta os millennials ou a geração Z que está entrando este ano. Então, imagina eu como companhia, se mantenho mis planos de desenvolvimento de carreira que los havia estabelecido desde há 30 anos, com gente tão distinta. Ou se pensa em los paquetes de benefícios, como se diz muito nos Estados Unidos, não? Paquetes one size fits all. Então, se imagina um chavito saindo da universidade, não, que lhe interessa um plano de saúde para toda a sua família, se é solteiro. Agora, como compararia esse tipo de benefício com, por exemplo, como na beca? Não? E nós outros como sociedade, como lidar com isto? Também com relação ao envelhecimento, em 2050, vamos a ter 50 vezes a população, não de seniors, mas 50 vezes mais centenários. Vão ser 26 milhões de pessoas com mais de 100 anos de idade vivendo em 2050. Isso traz outro problema ou uma outra questão com relação à planeação financeira. Como nós outros nos vamos preparar para esse futuro? Como nos vamos preparar para o retiro? E como os empregados se preocupam com esse tipo de coisa? A verdade é que muitas vezes não.
Pero quando vemos empregados em idade mais avançada, por exemplo, chegam a gastar hasta 13 horas por semana pensando em problemas financeiros. E um tema aqui de automatização, que de hecho outro gusto que tenho é que esse evento se esté dando em essa região, El Bajío, uma das regiões mais importantes de México, contribuintes para um crescimento bastante importante da economia em los últimos anos, e que está vivendo hoje, não em 3, 5 anos, está vivendo hoje todo o tema de tecnologia, de avanço de tecnologia, digitalização, automatização de suas plantas. Assim que les vou ensinar um vídeo e ojalá que não seja surpresa para muitos de los que estão aqui. You've clicked buy and your online purchase is complete, but Betty Bot's work is just beginning. She's a Kiva robot at Quiet Logistics Fulfillment Center. Behind every online store is a warehouse full of merchandise. One is Quiet Logistics, where there are 1.5 million items stored. It's Betty Bot's job to retrieve your purchase, and she can do this faster and more accurately than any human ever could. When you buy something online, your order enters the Kiva database. The software locates the robot closest to your item and directs her to retrieve it. Using a network of barcodes on the floor, she navigates the 300,000 square foot warehouse, tunneling beneath the pods as she moves throughout the grid. When BettyBot reaches her target, she slides beneath the pod and lifts it off the floor. She carries your purchase through the warehouse streets. This area is called the Human Exclusion Zone, where no human may enter. There are 100 Kiva robots operating autonomously on the floor, and the Quiet Logistics crew boasts some of the fastest robots in the business. Peanut Butter, Butter Rum, Jukebot, BotBQ, and Walter Cabot IV. Even in heavy traffic, their sensors keep them from colliding. The server constantly monitors and coordinates the bot's activity. It makes sure the fleet is operating at peak productivity and responds to changing consumer demand throughout the day. It even eliminates bottlenecks at the shipping area, where human workers ready your purchase for shipment to your door. The entire process takes as little as 15 minutes from click to ship. In a given day, the robot crew will fetch up to 30,000 orders, 4 times the volume of standard fulfillment centers. And they're 99.99% accurate. They're also highly efficient, requiring only 5 minutes out of every hour to recharge. The bots are designed to do tasks that humans would be hard-pressed to complete, covering 12 miles of ground per day, operating 24 hours a day, 365 days a year. Forever changing the way our economy moves, from the warehouse to your house. Interessante, não? Ou seja, humanos não podem entrar aí, porque senão vamos estorbar os robots, não? Pero me surpreende quando nos surpreendemos com esse tipo de coisa. Muitas vezes nós falamos que o avanço da tecnologia é como se fosse algo, parece que um ser divino, como Deus está criando. E na verdade, a quarta revolução industrial é algo totalmente planeado por o homem. São avanços que estão sendo planeados, são avanços que estão sendo cuidadosamente analisados para serem implementados em todas a maioria das maquilas, enfim, da parte da manufatura e outros tantos. E sim, traindo grande grado de disrupção, não? E de inovação a todo este processo. Pero quando vemos como companhia, se isto é algo que estamos planeando, se isso é algo que estamos construindo, por que os negócios sofrem tanto
em poder apoiar um câmbio mais rápido a toda esta inovação que estamos vendo. Quais são as principais dificuldades? Bueno, podemos mencionar algumas. Por exemplo, liderazgo. Qual é o tipo de líder que necessitamos no futuro? Todavía temos muitos líderes jefes. Como Jacob estava dizendo um pouco mais temprano hoje, se vamos ao dicionário ver o que significa manager, de hecho, é algo muito distinto do conceito de liderazgo que se requer hoje. O líder de hoje deve trabalhar com a perspectiva de definir a direção, definir em quanto tempo e com que valor eu quero chegar, e cada vez mais empoderar a seus equipos a que criem a estrutura necessária para chegar a este futuro. E há uma parcela todavía muito baixa em México, por exemplo, que cria esse tipo de liderazgo. De hecho, uma encuesta que hicimos em mais de 15 países com milhares de executivos e empregados, nos ensina que todavía os executivos, 63% dos executivos estão preocupados com o nível de liderazgo em México. Muitos de vocês, por exemplo, têm plantas aqui, produção aqui na região de Bajío. Quantas vezes os líderes dessas plantas platicam diretamente com o diretor de recursos humanos? Quantas vezes o diretor de recursos humanos tem uma discussão com o jefe de tecnologia da companhia para entender quais são as competências que vamos necessitar em 3 a 5 anos? Okay? Então, há uma oportunidade muito grande para as companhias de avançar em termos internos, em termos de organização. Ram Charan estava dizendo recentemente que de los C-levels mais importantes e que vão ser a clave para o futuro e para o éxito das organizações são: o CFO não deixa de existir, siga o CFO, siga o COO, pero se agrega 2, o CHRO, diretor de recursos humanos, e o CIO, o diretor de tecnologia das companhias. Então, as decisões vão ser tomadas cada vez mais, ou vão ser cada vez mais influenciadas por esses 4, não? E com base nisto, que vemos impacto em las organizações de mercado? Aqui também foi muito dicho um pouco da flexibilização da forma de contratação. Lo que havia tradicionalmente como recursos humanos ou como política de negócios era contratar uma pessoa, desenvolver essa pessoa desde quando entra na companhia ou desde a universidade, por exemplo, ou comprar esse talento que eu requero. Cada vez mais entra um conceito de contingency workforce, força de trabalho contingente, se queres. E aí é uma generação de uma relação ganar-ganar. Ou seja, de um lado, tradicionalmente sempre houve bastante terceirização, outsourcing de algumas funções, em Estados Unidos principalmente, mas em muitos lugares de Latinoamérica igual, não? Pero agora se passa no sentido que quizá eu necessito recursos para um determinado projeto de uma determinada duração e não necessito contratar essa pessoa por 10 anos. E por outro lado, existem jovens saindo da universidade que não querem um trabalho de planta integral, que querem trabalhar exatamente por projetos, ou têm determinados conhecimentos que dificilmente vão desenvolver em uma mesma companhia por 10 anos. Então, querem experiências de projetos e projetos e projetos. Já existem softwares hoje que buscam conectar as duas partes. Eu tenho um projeto com determinada característica e entro em aplicações, não em apps, onde eu vou ter aí um banco de dados de profissionais, por exemplo, dispostos a tomar esse trabalho. Então, eu vejo já muitas empresas cambiando sua maneira de pensar, e não estou falando solamente de terceirizar o call center, não, que isso siga existindo, mas de alguns projetos críticos, incluso de investigação e desenvolvimento, que podem estar sendo tocados por essa gente que não necessariamente vai ser um empregado de planta completa, não? Então, o conceito de free agent é algo que está incrementando bastante, incluso em várias companhias com que trabalhamos em México. Desenho e cultura organizacional é outro tema bastante importante. México, muitas empresas, e principalmente muitas empresas familiares de larga, que estão aí há muito tempo, várias empresas todavia com uma estrutura totalmente hierárquica, não? Isso já não funciona. Quando comento com vocês que hasta 5 gerações vão estar colaborando em mesmo ambiente de trabalho, eu necessito criar uma organização que pueda proporcionar esta colaboração, que pueda proporcionar esta integração. Quando les pergunto, quando les digo que um de los puestos del futuro
é analista de dados, científico de datos, quem pensa que é o melhor candidato para essa posição? Millennium ou baby boomer? Pode ser qualquer dos dois. Então, eu necessito ter uma organização que pueda ser diversa o suficiente para receber esses dois tipos de profissionais. Em Brasil, eu tinha alguns projetos com a área de energia, com oil and gas, onde, por haver dificuldade em encontrar alguns científicos, estavam contratando professores, maestros jubilados da parte norte da Europa. Veniam ao Brasil, trabalhavam 3, 4 meses e regressavam a suas casas, por exemplo. Então, criar ambiente de trabalho que proporcione, obviamente, a questões legais, mas que proporcione essa integração, que seja uma organização menos horizontal, mais vertical, que estimule esse tipo de colaboração, vai levar a muitas empresas a generar uma vantagem competitiva. E outro tema, diversidade. E aí é outro tema que eu vejo que as organizações têm uma grande área de oportunidade em México e em América Latina, de uma maneira geral. O que vemos em diversidade, para mim, são dois temas. Há tema de responsabilidade social, e agarrando o caso de México, todavía há pouco acesso em termos de gênero da mulher ao mercado de trabalho. Quando vemos a pirâmide de idades, há algumas idades que o ingresso da mulher é menor a 30%, não? E há tema também de desigualdade de condições. Mulheres executando muitas vezes os mesmos postos ganham hasta 30%, 40% menos que ganharia um homem em la mesma posição. Então, é tema de responsabilidade social e também não somente de gênero, mas outros tipos de inclusão. E aí o tema de competitividade. Há estudos de Mercer, de McKinsey, de Ernst Young, de várias empresas, que comprovadamente as empresas que são diversas chegam a generar 3 a 5 pontos mais de utilidades em seus livros que empresas que não são diversas. Então, responsabilidade social e o tema igualmente de competitividade. Agora, como estamos bajando isto? Como estamos aplicando? Quais são as dificuldades de implementação? Há vários estudos, e aqui estou citando alguns, que ensinam o que as empresas estão fazendo com relação a isto. Hablamos todo o dia de hoje de impacto de tecnologia, de digitalização. Agora, quando perguntamos a milhares de executivos se estão listos para o mundo digital, solamente 8% dos executivos afirmaram que suas organizações já são 100% digitais. Solamente 8%. Não? E há 93% dos executivos que estão planeando algum tipo de câmbio em suas organizações. Câmbios para reforçar pilares importantes de negócio, como criatividade, como inovação e etc. Então, 93% dos executivos estão planeando câmbios para os seguintes 2 anos. Pero, como se diz em México, aguas. Porque McKinsey está dizendo que das empresas que fizeram câmbios nos últimos anos, solamente 25% lograram concluir e executar esses câmbios em forma e conteúdo que haviam previsto antes. Então, todo isto que estou ponendo são temas práticos, temas que afetam as organizações de uma maneira geral e que há que aterrissar um pouco todo esse tema digital e como isso impacta meu dia a dia e quais são as políticas que necessitamos. Nós estamos construindo um novo futuro, mas estamos construindo um novo futuro não somente através de políticas de recursos humanos. Estamos construindo um novo futuro através de definição de um novo perfil de liderazgo, definição e entendimento das competências que eu vou necessitar no futuro, definição de ambientes de trabalho, de colaboração e coisas desse estilo. Não? E aqui último tema de encuesta antes de entrar em algumas ações que estamos vendo que as empresas estão tomando. Essa é uma encuesta que hicimos com mais ou menos 1.200 companhias, com mais de 3.000 executivos e incluso também encuestamos a los empregados. É uma encuesta anual que hacemos de tendências de recursos humanos e aqui estão os principais resultados que saíram deste ano.
Primeiro, dois aqui que cito rapidamente: crescimento através do desenho, tem que ver com os cambios organizacionais que mencionei há pouco, não, que as empresas estão esperando construir nos seguintes 2 anos. E a última parte, a busca de conhecimentos, é cada vez mais alejar-nos de um processo de decisão empírico, de um processo de decisão basado em um passado, necessariamente, que a experiência passada é o que vai decidir o futuro, não? E eu falo isso com alguma pena, porque eu sou actuário. Os actuários fazem estudar o passado e planear e projetar para o futuro. Isso cada vez menos existe por os sistemas de disrupção e inovação que hemos visto. Então, o uso de analytics para a toma de decisão é algo crítico, uma habilidade crítica que as empresas necessitam desenvolver. Os dois del medio têm que ver muito com o que Jacob estava dizendo hoje por la manhã, a geração de uma experiência com o empleado. Há coisas que podemos fazer, não sei, cervezas a los viernes, desayuno a los martes, esse tipo de coisa, mas são coisas muito pontuais que não vão generar necessariamente o compromisso. É o caso de Neymar, por exemplo, que citava no início. Podemos discutir isto à parte com a cerveja aí afora, porque tu tomou essa decisão, mas finalmente tinha um sonho, não, de personal, e que não ia realizá-lo em Barcelona, e buscou um outro equipo. Pois as pessoas igual. Se vou trabalhar em uma companhia, qual o impacto que essa companhia tem na sociedade? Não, que melhoras e que progresso está trazendo para México, que oportunidades de aprendizagem que eu tenho, quão relevante isto é para mim e para a sociedade, ou incluso para minha família. Então, um câmbio que valoramos significa uma conexão entre a visão da empresa, a visão do empleado, pero realmente vivida, e não somente ser um quadro colgado na parede. São valores que vivimos dia com dia. E lugar de trabalho para mim tem que ver muito com o tema da força de trabalho contingente, não? Onde nós buscamos espaços a acomodar temas de flexibilidade, temas de free agents e também potencializar a atração de talentos. Se eu tenho um modelo onde só funciona determinados postos ou funções, se a pessoa está em minha oficina 5 dias por semana, 8 horas por dia, de hecho, hoje eu tenho uma tendência a diminuir bastante o potencial de contratar novas pessoas. Então, a partir do momento que eu desenvolvo a tecnologia, não somente para a produção, mas internamente para fomentar cooperação e fomentar que eu pueda atrair mais outros tipos de empregados com diversidade, etc., isso me genera vantagem competitiva para o futuro. Como dije, isso não é algo, como dizem os americanos, nice to have. Isso é cada vez mais algo essential to have para poder incrementar a competitividade das companhias. E por último, quisiera deixar aí alguns exemplos de projetos. Aqui hemos tenido a sorte de interactuar com várias empresas em esta região de Bajío, não somente acompanhar todo o crescimento e desenvolvimento que houve em los últimos anos, mas igualmente trabalhar com eles entendendo quais são os problemas e os desafios para o futuro. Quando falamos de digitalização, isso significa que uma série de competências que eu vou necessitar para meu negócio em 3, 5 anos, que não as tenho hoje. Há uma estatística que diz que de todas as competências que são críticas para meu trabalho hoje, 35% vai cambiar entre 3 e 5 anos. 50% dos postos em geral que eu tenho hoje vão cambiar em 5 anos. E não significa que vamos a despedir 50% da gente. Significa que necessitamos preparar uma organização mais ágil ao cambio. As pessoas, nós, os baby boomers, os millennials, todos nascemos com competências e com características e temos qualidade ou temos potencial para desenvolver hasta 10, 12 carreiras distintas. E que passa em nossa sociedade? Eu termino a universidade, termino a carreira e me dedico a maior parte das vezes a uma carreira toda a minha vida. Quando o potencial do ser humano é desenvolver 10, 12, 15 habilidades distintas. Então, a capacidade da organização de assimilar esses cambios e apoiar os seus profissionais a dedicar-se a outros tipos de atividades é um tema crítico. E há ciência para isto, há tecnologia para isto. Não sei se vocês já viram aplicações de psychometrics ou de neurociência, e no sentido que tradicionalmente quando vamos a contratar uma pessoa, que pedimos? Su currículo. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver su pasado. ¿Y para qué vamos a ver el pasado?
para desarrollar una competencia nueva que necesiten la organización. Si las personas tienen a 12 a 15 potenciales carreras basadas en sus características personales, ¿por qué no examinar cuál es el potencial de esa persona para el futuro? De eso se trata neurociencia, ¿no? Y aquí algunos ejemplos de situaciones que hemos discutido con los clientes. Quisiera reforzar un par de ellas aquí, porque algunas ya fueron dichas. Una, en Bajío hay un tema bastante crítico con relación a atraer el talento adecuado en el futuro y dónde voy a buscar este talento, ¿no? Entonces un tema tiene que ver cómo crio esta condición de nuevo, de colaboración, de diversidad y etc. Y hay un tema que hemos trabajado mucho y que muchas empresas en la región han trabajado con relación a establecer una proposición de valor al empleado. Y de ahí entra un concepto de salario emocional. Probablemente se preguntar a ustedes por qué ustedes trabajan, dónde trabajan hoy, una de las respuestas va a ser el tema de salario, ¿no? Compensación, beneficios, etc. Y cuando se pregunta a los empleados, y para ustedes, ¿cuánto eso es importante en su decisión de estar en la compañía? Muchas veces contestan 70, 80%, ¿no? Del peso de mi decisión de estar en esta compañía tiene que ver con salarios y beneficios. Pero cuando pensamos en investigar, ¿y la oportunidad de carrera que tú tienes? La oportunidad de desarrollo individual, la relación con su jefe, el paquete de beneficios flexibles que tú tienes aquí. Y cuando empezamos a discutir con ellos, de hecho esa relación sale de 80% y llega a un 50%. Entonces empezamos a ver que hay un conjunto, lo que llamamos de salario intangible o salario emocional, que interfiere mucho en la retención de los empleados y que muchas veces no son incluso comunicados. ¿Cuántos de ustedes ya tuvieron situaciones de empleados que dejaron la compañía y después se arrepintieron y querían regresar? Porque no evaluar esta parte de salario intangible es algo que puede apoyar bastante, por ejemplo, aquí en la región de Bajío, cuando pensamos en empresas con rotación de 20-25%, ¿no? Y un otro tema es exactamente la flexibilidad. Si yo tengo que retener un baby boomer, un ex y un millennium, si yo pienso solamente en un único paquete, un único ambiente de negocios, dificilmente yo voy a generar una situación que pueda soportar a todos. Entonces necesito crear situaciones desiguales en mis paquetes para poder generar una igualdad entre los empleados. Es lo mismo que yo pienso que la única forma de acceso a la oficina es una escalera. Pues yo tengo una situación igual a todos, pero de repente yo tengo situaciones de personas que no logran subir esas escaleras. Entonces yo necesito crear una otra forma de esa persona entrar y así estoy creando una situación más igualitaria. En fin, ese era el gran objetivo de compartir algunos de esos highlights. Espero que alguna cosa ustedes puedan llevar a sus casas, ¿no? a sus compañías, como ideas de lo que pueden desarrollar, porque al fin del día, cuando hablamos de negocio, los negocios son importantes, pero por más amplios, por más importantes, por más cuantitativos que sean, los negocios son actividad humana. Y dejar de cuidar del ser humano puede representar un tema bastante oneroso para las compañías. Muchas gracias.